dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui no Radar Noticioso. Segundou com Romildo Campelo, dia 8 de fevereiro de 2021. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Começando a semana, bom dia, Romildo Campelo. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Boa semana para todos aí, bom dia. Ótima semana para todos nós, né? A gente espera que realmente seja uma semana muito, primeiro, né, de bênçãos e também de muitas realizações aí na sua vida com saúde, que é o mais importante. E aí eu quero começar a participação do Romildo Campelo, que já foi inclusive uma pessoa muito ligada ao turismo, né, do estado de São Paulo, né, Romildo? A gente tem uma preocupação muito grande, porque desde o ano passado, desde março do ano passado, parou tudo no turismo. E esse é um dos setores que o Romildo vem trabalhando muito de perto, que é o setor do turismo, não só aqui na região, mas também no estado de São Paulo e no Brasil. E eu gostaria de saber das perspectivas para 2021, já que nós ainda estamos no meio de uma pandemia, a vacina já está chegando, mas ainda é muito pouca gente foi vacinada, principalmente os profissionais da saúde e os 90 anos mais, aí vai baixando depois. Como é que você está vendo essa expectativa para o turismo desse ano, hein, Romildo? A preocupação nossa. Olha, Marilei, eu vejo como a preocupação é grande e sobre o olhar sobre os dois lados da questão do turismo, né? O turista de um lado e o profissional do turismo do outro, né? Para todos nós, a gente está vivendo aí já praticamente quase um ano de isolamento, né? Alguns lugares estão tentando voltar às aulas, isso não é uma unanimidade, nós estamos aí com ainda muito atrasados na vacinação, ainda muito atrasados na capacidade de fazer o teste, né? O que seria uma política que ajudaria muito se a gente tivesse feito os testes sistemáticos, se tivesse tido isso, e a própria disponibilidade da vacina, né? O que acontece hoje com relação ao turismo, quer dizer, ou a gente organiza e sistematiza, ou acabará acontecendo como aconteceu no fim do ano, um grande boom das pessoas saindo nas festas de fim de ano de maneira quase descontrolada, porque todo mundo cansado de ficar isolado, cansado de ficar trancado em casa, pegou feriadão, né, fim de ano, acabou, teve praias lotadas e teve todos os problemas que a gente viu e acabou sentindo a partir de janeiro com o aumento do número ainda mais, né, uma aceleração ainda maior do número de casos de pessoas infectadas exatamente pelas festas, pelas aglomerações. Uma das tendências que está muito clara aí para o turista é total a queda vertiginosa do turismo por avião, né? No começo da pandemia, esse número de queda chegou a 90%, né? Caiu em mais de 90%, e agora não está muito melhor não, está na casa dos 70% o número, a queda do uso de voo por avião, né? Então, o que nós teremos, e aí como uma tendência por muito tempo, será o turismo por carro, né? Do mesmo modo que a gente está isolado em casa com a família, você continua isolado com a família dentro do carro, né? E vai para destinos turísticos próximos que você consiga ir de carro, né? 100, 200 quilômetros de distância, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas que permita um turismo, uma viagem de carro, garantindo que você está com o seu núcleo familiar protegido e o contato com eles, né? E isso você reduz muito a questão de qualquer outra contaminação, diferente do aeroporto, que você vai ficar dentro de um avião, dentro de um lugar fechado, né? E os locais de turismo se prepararam para esse tipo de turismo, né? Para a realidade da pandemia. Todo mundo aumentou e muito o protocolo de limpeza, né? De higienização dos quartos, de higienização dos restaurantes. Do mesmo modo que os restaurantes aquilo têm colocado luva à disposição, obrigatoriamente, todo mundo tem que pôr luva para se servir. Também nos restaurantes, nas estruturas do turismo, né? Então essa na perspectiva do turista, a grande alternativa, o grande caminho aí, seja qualquer das modalidades de turismo, né? Você ir de carro isolado, levando todos os protocolos de segurança e garantindo dessa forma uma opção
de lazer, de descompressão da situação que está o turismo e as pessoas de modo geral, né, com seu isolamento, tendo uma possibilidade de voltar a ter uma vida relativamente normal, né, no olhar dos turistas, né. Do outro lado, a gente tem aí a preocupação com os profissionais, as pessoas que trabalham, né, porque as áreas como turismo, cultura, área de serviço, vem sofrendo demais com a pandemia, porque você normalmente a relação é direta, né? Quem produz com o cliente, e o isolamento impede isso, né? Dificultou para muitos de nós trabalharmos. E uma das dicas aí que eu trouxe hoje é que nós temos à disposição, e até uma iniciativa da Secretaria Especial de Turismo, cursos de capacitação, cursos gratuitos, para as pessoas que querem, ou já trabalham ou querem se aperfeiçoar no turismo, né? Você tem parcerias, por exemplo, do Ministério com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cursos gratuitos para desde como fazer o turismo nessa época de pandemia, quer dizer, quais as recomendações, quais as precauções, quais os protocolos para se fazer, para que os profissionais se reciclem e se preparem para isso. Até cursos mais gerais, como própria receptiva, organização de eventos, todos repensados na perspectiva do Covid, né? Do mesmo modo que na educação nós teremos aí que conviver com a chamada educação híbrida, que é aula presencial com aula à distância, em todas as outras atividades nós teremos esse convívio com o vírus ainda por muito tempo. Até porque eu entendo que na velocidade que nós estamos, a vacina só vai estar para todo mundo na metade do segundo semestre, quando a gente deve ter aí um número significativo de pessoas vacinadas. Então, essa disponibilidade de cursos para se reciclar, para aprender a trabalhar na pandemia, cursos gratuitos, né, estão à disposição, e eu trouxe aí, deixei para você, Marilê, o link depois para os nossos ouvintes acompanharem, quem quiser fazer. Tem cursos na área do turismo, mas outras áreas também à disposição para todos. Mas eu penso que essa é uma contribuição e uma preocupação com os nossos ouvintes, de ajudar a pensar um pouco o que fazer nesses momentos agora da pandemia, como se reciclar do ponto de vista profissional, buscar alternativas, trabalhos nessa área, né? São alguns cursos gratuitos e que podem ajudar a dar esse outro olhar para a carreira, para as opções profissionais, como nós tivemos aí, diferente de outras áreas. Por exemplo, a cultura, nós tivemos uma conversão super importante dos fundos de cultura para a Lei Aldir Blanc, que permitiu que as pessoas da cultura tivessem possibilidade de ter alguma fonte de renda. No turismo a gente está tendo outras formas de olhar, né? Que é exatamente mudar a maneira de fazer turismo, mudar a maneira de receber as pessoas e possibilitar que as pessoas possam interagir, ter seu lazer, né? E os profissionais trabalharem. Tem inclusive inscrições abertas para 9 cursos gratuitos voltados a profissionais do setor turístico, são gratuitos. Nós vamos colocar depois lá o link nas redes sociais, tá? Mas para quem quiser, a lista completa de cursos está no Ministério do Turismo e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente vai colocar o link depois. Se alguém quiser maiores informações, pode entrar em contato com a rádio no 4799-2888 ou pelo WhatsApp 94545-2690. Na verdade, o pessoal de turismo e de eventos, né, Romildo, está praticamente 1 ano sem trabalhar. De eventos está pior ainda. Está pior. E outro detalhe, né, não pode aglomerar, não pode fazer festa. Nós não vamos ter carnaval esse ano. Não. Não vai ter carnaval esse ano. Lugar nenhum vai ter carnaval. Exatamente. Então, até fazendo o ponto facultativo aí, né, sendo retirado de segunda e terça-feira, porque nós vamos trabalhar normalmente no carnaval. Até para as pessoas não saírem para viajar. As próprias cidades, que são as cidades com praia, né, que o pessoal viaja muito no carnaval, já estão, inclusive, orientando, mesmo nessa fase amarela que começa hoje, né, Romildo? Sim, porque eu estou falando de turismo dentro dessa ideia de isolamento das famílias, né? Os eventos estão com muita dificuldade, mesmo colocando a diminuição, 30% da capacidade,
40%, mas eles estão com muita dificuldade porque é muito diferente do que a gente acabou de falar, de uma família isolada, vai para um quarto, para uma atividade, volta, né? E o carnaval e as grandes festas, menos ainda, quer dizer, os shows de artistas, carnaval, tudo isso, a perspectiva é para 22 só, ou seja, só para o ano que vem, se nós tivermos todo mundo vacinado, muito diferente disso não, né? Nós temos ainda que ter todas essas precauções, essas preocupações e se preparar que alguns setores realmente é fundamental o auxílio do governo, né? Que é uma outra pauta que precisa voltar, né? O auxílio que foi emergencial e o auxílio às empresas, né? Para poder garantir os empregos. Eu conheço, assim, são dezenas de empresas que, se não fosse o auxílio para pagamento de salário que houve, teria demitido muito mais, ou teria demitido os funcionários, o que não aconteceu pelo auxílio emergencial que foi dado às empresas também, com a obrigatoriedade de manutenção dos empregos, o que é fundamental para a gente segurar a economia e segurar o emprego das pessoas. E essa por isso que eu estou trazendo hoje essa dica aí de qualificação dos cursos, porque existe uma possibilidade de trabalho nessa área, com as adaptações e as dicas para que as pessoas possam se adaptar, se qualificar, se preparar para essa realidade. Então a gente já tem um aceno aí do governo federal, né, do ministro Guedes, que diz que mais de 30 milhões podem ter auxílio estendido para até março. Então já tem essa conversa, porque nós passamos janeiro, foi até dezembro o auxílio, né? Nós passamos janeiro sem auxílio emergencial e nem para as empresas também. E agora a movimentação, com a volta do Congresso Nacional, o novo presidente da Câmara e do Senado, tem essa movimentação também de novo com o governo federal. E que é fundamental, Marília. Você vê, o presidente dos Estados Unidos assume e faz também, quer dizer, o Trump tinha feito um pacote emergencial para a pandemia e o novo presidente faz um novo pacote estendendo benefícios, estendendo o apoio às pessoas e às empresas, porque ninguém vai aguentar atravessar esse ano sem apoio do governo, né? Porque a situação econômica é complicadíssima, a vacina veio em tempo recorde comparada com o tempo normal de desenvolvimento de vacinas, mas demorou, natural, assim, e demora agora para chegar a todo mundo. Você vê, mesmo o Butantan produzindo, e o tamanho do nosso país, a quantidade de pessoas, a gente só percebe quão grande é o país quando você começa a ver que para vacinar todo mundo, precisa vacinar o país inteiro, tem que vacinar 500 mil pessoas por dia, para chegar até dezembro com o Brasil vacinado. Você imagina, uma logística de 500 mil pessoas por dia sendo vacinadas, de segunda a segunda, né? Para chegar até dezembro com todo mundo vacinado. Então, é muita vacina, é um esforço muito grande. Então, essas iniciativas, esse apoio do fundo da auxílio emergencial para as pessoas, para as empresas, é fundamental, assim como todos nós temos que nos reciclar, reinventar, pensar outras formas de trabalhar, de produzir, né, para poder se adaptar a essa realidade. Nós vamos ter, né, que mudamos também a nossa maneira de enxergar o turismo, de enxergar os eventos do ano passado para cá, né, Romildo? Totalmente. Mudou, né? Não, nossa totalmente. Vida. A forma de organizar os eventos, a forma de trabalhar, isso tudo agora tem uma transformação enorme. E setores dos serviços primeiro que eles sofreram um grande impacto, né? E talvez o maior, os primeiros a parar e talvez os últimos a voltar a trabalhar. E é onde mais se emprega. Porque nas outras áreas você tem informatização, robô, a indústria tem uma outra maneira de trabalhar que ela conseguiu se adaptar e tem menos geração de emprego do que a área de serviços. Então a preocupação é econômica e social muito grande. Por isso que a gente precisa pensar e ajudar e trazer opções
para que as pessoas consigam voltar a trabalhar, né? Mandar bom dia para Vandinha de Brás Cubas, bom dia. Valdilene Targino também aqui conosco. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Facebook com a participação especial do Romildo Campelo. O Rodrigo Morales está falando aqui. Bom dia, Marilei, bom dia ao Romildo. O turismo de bike é uma forma inovadora e segura. Mogi tem um grande potencial nesse segmento e o aplicativo Trip Bike, criado em Mogi, oferece essa opção. Rodrigo, tem muita gente fazendo turismo de bike. A gente tem visto várias trilhas de Mogi até Guararema, Salesópolis, Santa Isabel. Tem um pessoal que vai até Biritiba-Mirim. Essa é uma opção também, né? É uma opção segura, né? O que o Rodrigo está destacando é muito importante pelo turismo, que é o turismo de bicicleta. Na nossa cidade cresceu muito. A gente vê no final de semana muita gente andando de bicicleta. Você percebe também o crescimento de empresas no setor, né, de manutenção, locais especializados para paradas para o ciclista, assim como o ciclismo se mostrou na pandemia como uma grande alternativa de transporte, né, porque você está ali protegido, você está sozinho, você não está em contato com ninguém, e conciliar, estudar, né? Então o crescimento do turismo de bicicleta, de bike, assim como o transporte, explodiu na pandemia, né? Eu acredito que isso será uma tendência daqui para frente, isso não volta mais, né? Então as nossas cidades terão que ser adaptadas para essa realidade, para essa infraestrutura, as novas adaptação, que não é fácil adaptar as ruas existentes, as avenidas existentes para ciclovias, né, criar essa faixa. Eu digo que não é fácil para poder compatibilizar os espaços. Já as novas avenidas estão sendo pensadas e já são pensadas dessa forma. Então você pensa lá o espaço do pedestre, do carro, da moto e da bicicleta. Então a bicicleta é uma realidade que ocupou o seu espaço, demorou até no Brasil, mas ocupou um espaço e cresce muito o turismo de bicicleta, as pessoas que fazem circuitos circuitos específicos de turismo com bicicleta e a mobilidade, o uso da bicicleta como opção. É um setor que vem aumentando mas muito, Marilei, muito mesmo. E Mogi tem crescido nesse sentido, tem uma ação muito organizada nisso, né? E a gente percebe com o aplicativo, com os movimentos, e olhar na rua e ver quanta gente está andando de bicicleta, né? Principalmente no final de semana. Principalmente no final de semana, à noite. Você não pode sair de casa, mas você sai de maneira segura. De maneira segura, sem risco de contaminação, sem risco de aglomeração, né? E consegue fazer o exercício, cuidar da saúde, né? Tem uma opção, natureza, só benefícios realmente. Exatamente. O desafio para o gestor público é criar essa infraestrutura para atender o ciclista aí, né? Bom dia ao presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende. Bom dia, bike é tudo de bom. Eles andam todos os dias à noite, principalmente aqui na Francisco Rodrigues Filho, ele está falando. Isso mesmo. Tem Bom um dia. Pessoal do movimento ali na Avenida Cívica, né? Na Avenida Muita Cívica, tá César de Souza tem um grupo um fluxo também muito grande ali indo para Sabão. Dá bom dia para o nosso presidente da Câmara, Otto Rezende. Bom dia, vereador. Bom dia para Cleide Prado, Helena Lopes, um ótimo dia para você, Márcia Cristina, Margarete Silvestrini Cardoso, bom dia Margarete, tudo bem? Bom dia, Margarete. Lilian Sanches, bom dia, ótima Lilian. Semana para você também. Elias Rodrigues dos Ouros, Atília Greco, amigas, as escolas não têm condições de voltar às aulas, a melhor saída é esperar a vacina, tá falando, a vacina para todos. Atília, isso tá uma polêmica danada. Hoje a volta às aulas para o governo do estado de São Paulo, né? Todo o estado de São Paulo volta com aulas híbridas, só que a POSP já anunciou uma greve sanitária a partir de hoje. Então a gente não sabe como que vai ser essa movimentação. Eu já anunciei aqui logo 6 horas da manhã no Radar, quando eu entro no ar, né? Para quem me acompanha as suas entrevistas nas redes sociais, o Radar começa às 6 e vai até às 10 da manhã, de segunda a sábado. E eu já anunciava logo cedo, inclusive a vereadora Inês Paz falando aqui, porque ela é uma das coordenadoras da POSP, professora há muitos anos, ela falando dessa movimentação não só em Mogi, mas tem várias partes de grupos regionais no estado de São Paulo que querem greve dos professores, né, Romildo? Marília, esse é um assunto extremamente delicado e polêmico. Qual é a melhor solução? Difícil de
de dizer o que há melhor aí, né? A gente entendo claramente a posição dos professores de ficar exposto, né? O fato de não ter vacina, e toda a exposição e o risco que os professores, os funcionários... E a gente não sabe quando vai chegar a vacina para os professores. Exatamente, porque né? Eles não estão... Professores e funcionários, né? Porque exatamente. A escola não, eu falo profissionais da educação. Profissionais da educação. Como a gente tem falado dos profissionais da saúde. Todo mundo que trabalha no setor. Sim. Não é só professor e nem só médico e enfermeiro. Exato, que está exposto. Então, todos os outros profissionais da saúde, assim como os da educação, estão expostos. Né? Então, do outro lado, claro que as crianças estão tendo muita dificuldade de acompanhar o ensino, não é a mesma coisa. Eu acredito que, assim como a gente tem falado, o ensino híbrido, o apoio à distância vai continuar depois da pandemia. Como um reforço, como um apoio escolar, como uma maneira de aprofundar o estudo, mas não substitui exatamente da mesma forma o ensino presencial, o professor conseguir explicar para o aluno. Na verdade é um rodízio, né? E vai ser um rodízio, quer dizer, é um presencial com 30% a 35% dos alunos. Quer dizer. E agora também outro destaque, viu? Aproveitar a fala aqui da Atília no Facebook, Atília Greco. Tem várias cidades, inclusive Mogi das Cruzes, que estão precisando de professores. Muitos porque já estão com licença, porque são professores que estão com comorbidades, professores que estão pedindo para ficar fora da sala de aula. Aqui em Mogi vão precisar contratar 200 professores, só Mogi. Sim. Todas as cidades estão com déficit de professores. Sim, e não só que tem comorbidade, municipal, o estadual também. Então a gente não sabe como vai ser essa volta às aulas. E essa greve da UPOESP. Também, a que UPOESP reflete. Entrou na justiça primeiro, ganhou em primeira instância, depois caiu no Tribunal de Justiça, o Estado conseguiu derrubar. E agora a decisão da greve. Né? E, como eu disse, é muito difícil assim, todo mundo está certo e está errado ao mesmo tempo. É difícil de... Não tem... Não, é difícil, é um momento muito complicado. Está muito dividido. Muito dividido. Não muito só dividido. Entre os professores. Sim, tem professores que são a favor de voltar, tem professores que são contra voltar. Os pais também, tem gente que está desesperado. Tem pais que não querem levar os filhos de jeito nenhum. E o prefeito de Itaquá está aqui com a gente. Bom dia, prefeito Eduardo Boigues. A todos os internautas, bom dia, Marileia e ao Romildo. Bom dia, prefeito. Precisa vir aqui, né, para a gente fazer um balanço aí desse primeiro mês, que foi bem desgastante, com certeza, para muitos prefeitos. Itaquá manda uma boa semana a todos. Bom dia, prefeito Eduardo Boigues. Está convidado para vir aqui na rádio. Inclusive, eu vou na prefeitura essa semana, porque lá em Itaquá também tá difícil, viu? Vamos dar um bom dia para o prefeito Eduardo Boigues. Não é fácil, olha uma que desafio. Reconstrução aí da cidade de Itaquá, um desafio enorme. Muito. Né? Mas tenho certeza que o prefeito vai ter sucesso aí no seu mandato. Coragem, coragem e competência não falta. Agora tem que trabalhar muito, né? Nossa, nem me fale. Mandar bom dia também para o Caio Aguiar, que está aqui com a gente. Bom dia, Caio. Amélia Trípoli, sempre com a gente. Bom dia, Romildo. Agora daqui para frente, pensando sempre em adaptações, nos reinventando em todos os setores, tá? E quando a gente fala em eventos, a gente fala de cultura também. Sim. Que a Margarete Silvestrini está aqui, que é ligada à área da cultura. E com muita competência, Margarete. Uma querida Margarete, profissionalíssima. A cultura vem sofrendo demais. Eu falo de artistas, produtores, iluminadores, cinegrafistas, especialistas em teatro. Tem gente que é ligada ao teatro, você sabe disso, né, Romildo? Em eventos ligados à cultura que também estão sofrendo demais. Tá todo mundo parado. Os profissionais. Assim, as pessoas normalmente não percebem quando está um artista no palco, a quantidade de pessoas que estão trabalhando atrás das cenas. A gente fala nas coxias. Nas coxias. Só quem trabalhou em teatro tem noção. Lado de fora. E até, como a gente brinca, até o pipoqueiro que está ali na frente está trabalhando cultura. Porque tem um espetáculo acontecendo no teatro. Então todas essas pessoas estão ligadas. Estão sem trabalhar. É verdade. Né? E de novo volta que a importância do auxílio emergencial, no caso da cultura, da Lei Aldir Blanc, que permitiu aí dividir um pouco de recurso, transferir um pouco de recurso para as pessoas trabalharem, mesmo que de maneira remota, mas tem ajudado aí. Muito. É um momento de atravessar o deserto. Uma pessoa que eu sei que também está tendo que se reinventar é o Rabicho. Mandar um bom dia para o Rabicho. Ele foi para o Rio de Janeiro,
voltou, agora eles estavam com um samba enredo, fazendo parte de um samba enredo lá da Mangueira. Eu recebi lá no Rio de Janeiro. Mensagem dele. Rabicho, um beijo para você também, que ele vive de cultura também. Sim. Como tantos outros profissionais. Como tantos outros profissionais, o Rabicho foi para administrar um espaço cultural. Isso, lá no Rio de Janeiro. Fechou tudo. Que fechou tudo, não tem como. E aí ele teve que voltar para Mogi. Então é uma situação difícil para todo mundo. Um beijo para você, Rabicho. E eu quero também mandar um bom dia para Neuza Miranda. Osni Garcês, um beijo, querido. Obrigado, fé e Osni. força sempre. Osni passou pela Covid de maneira muito avassaladora. Graças a Deus, o Osni ficou muito mal. Não sabia. E graças a Deus, ele ficou bem agora. Estava se recuperando a última vez que eu encontrei com ele. No lançamento do livro do Matheus Sartori, ali no André Loduca, na Lilian Gumiero. E graças a Deus ele está melhor, mas ele passou maus bocados com a Covid, né? Que é uma doença avassaladora, muitas vezes, para várias pessoas. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Um beijo para Osni, saúde para você. José Rodrigues, bom dia para você. Agradecer a participação da Fabiana Bava. Oi, Fabiana. Tudo Fabiana. Bem, querida? Um beijo. Já tá no Procon, né? Tá no Procon, parabéns tá no Procon. Aí, Fabiana. Sucesso parabéns pela nova fase, viu? Seu novo desafio. Na minha época ela era jornalista, né? Depois ela evoluiu, virou advogada. Agora é diretora do Procon. Parabéns pelo novo cargo, Fabiana. Um beijo, querida. Sucesso aí. Um beijo para você, sucesso nessa nova fase. O Procon, que é tão importante para todos nós, né? Um beijo, o Osni colocou gratidão, saúde. Vereador Edinho está aqui com a gente, o Edinho do Salão, pelo que eu estou vendo aqui, é isso? Temos 2 Edinhos na prefeitura. Não, tem o Edson Santos na Câmara. Na Câmara, desculpa. Eita! Prefeitura não, é Câmara. Edinho, vereador Edinho do Salão. É sim, não é o Edson Santos, não. É o vereador Edinho. Ótima segunda para você. Ele mandou aqui para Marilei, visitei umas escolas na periferia, sem condições nenhuma de voltar às aulas, escolas cheias de mato, abandono total, professores sem vacina. Edinho, eu tive na terça-feira na sessão da Câmara de Mogi, tive o prazer de cumprimentar praticamente todos os vereadores, os novos e os velhos, né? Os velhos entre aspas, é claro. Os veteranos. Os veteranos, velhos entre aspas. E a Inês Passos fez uma fala defendendo os professores, falando de muitas escolas que estão sem condições de voltar às aulas. É o que o vereador Edinho está falando aqui. É o que a gente falou. A realidade é muito na prática, a teoria é outra. Né? Aí veio o secretário de Estado, Rocieli Soares, secretário de Estado da Educação, veio aqui falar com o Condemate na Escola de Governo na terça passada, inclusive no horário mais ou menos da sessão. O nosso repórter Vladimir Gama foi lá cobrir. Ele falou que não, ia ter toda a estrutura, mas na verdade, na prática, não é tanta estrutura assim. Não é. Né, Romildo? Aquilo que a gente comentou... É o Edinho do Salão mesmo. Não tem vacina, os professores... Muitos estão com comorbidades. Com comorbidade, com situação de risco. Os que são mais velhos têm mais medo. Sem dúvida. E né? com razão, né? Com toda a razão. Então é preciso estudar muito caso a caso e tentar encontrar onde realmente for possível, mas eu sou muito pessimista com a possibilidade da abertura, da volta às aulas. Eu estou preocupada também. Eu acho que não é... Entendo perfeitamente a perda do aprendizado escolar, o ano, tudo mais. Tem uma preocupação grande né? Com a saúde. Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre com a gente. Alan Niziyamamoto. Tudo bem, Alan? Nossa, eu acho que eu conheço o Alan há uns 30 anos, mais ou menos. Eu acho que é da minha época, o Alan. Um beijo para você. Bom dia também, Durval Parreira com a gente. Bom dia, Romildo. Em um ano não houve investimento nenhum em preparar unidades escolares, certinhas no chão, faixas não seguram as crianças, a proximidade será inevitável. As escolas sempre foram preparadas para isolar as classes devido ao barulho. Agora nem ventilação tem direito. E tem esse problema também. Tem salas que não tem nenhuma ventilação. Sim. Nenhuma ventilação. Por mais que você coloque 30%, você diminua muito aí o número de alunos, será um problema. Por isso que, de novo, depende de caso a caso, da situação da escola, da estrutura da escola. Então, vai ser muito difícil aí esse Nós vamos acompanhar esse retorno hoje às aulas. E a movimentação dos professores também. Tanto no município quanto no estado. Do estado. O duro, né, Marília? O município não volta hoje. Mogi, Suzano, que Itaquá. Houve uma segregação aí das escolas. Estão se preparando para voltar. Só Guararema que voltou. As escolas particulares, o decreto do governador diferencia de maneira muito
separa as particulares das escolas públicas, dando às particulares uma possibilidade de infraestrutura muito maior, né? O Alan colocou, tudo bem, Marilei, é isso mesmo. Alan é das antigas, bem antigo, viu, Alan? Um beijo para você, faz tempo que eu não te vejo, prazer ter você aqui. Jaqueline Benevides também conosco. Mandar bom dia também para as pessoas falando muito aqui sobre a volta às aulas, aproveitar para mandar bom dia para Nanda Mello. Bom dia, hoje estou tentando acessar a mídia de aula online e nada. Aí fiquei pensando, e quem não tem internet? E quem não consegue entrar nessa mídia? Nanda, para quem tem já tá ruim, né? Eu tive problema esse final de semana com a internet na minha casa. E isso porque a internet é boa, você imagina para quem não tem. Sim. É outro problema também, porque se no híbrido é um pouquinho na sala e bastante no online ainda. E o que dá uma outra segregação social, que é quem não tem acesso à internet. Quer dizer, os direitos básicos, acesso à internet passa a ser um direito básico, a necessidade de ter acesso aí à internet para todos, que não é apenas entretenimento, é uma base de estudo e de preparação das pessoas aí. Nossa, mandar um bom dia especial para o Albert Silva, olha isso, Pastor mande Albert. Meu abraço para o Romildo. Você lá, aqui é o pastor Albert, de Portugal. Na medida do possível, eu acompanho esse programa que é de extrema competência da radialista. Albert Silva, lá de Portugal, pastor Albert. Pastor Albert é um grande amigo. É da igreja Casa Hebron, Ministério Internacional Portugal para Cristo. Ele era da Brasil para Cristo. Né? Ele está como missionário lá. Missionário em Portugal. Nossa, que legal. O Albert é um grande amigo, um grande pastor. De Mogi. De Mogi. Prazer em tê-lo aqui, né? Muito feliz de saber que você está bem em Portugal aí. Um grande abraço, pastor Albert, um abraço à família toda aí. Um beijo para vocês, viu? Saudações portuguesas. Um beijo para Sônia Gomes, um beijo, bom dia para você. Osni Costa, ele fala que não está na hora de voltar para as aulas. A gente vê muitas opiniões divididas mesmo. A Sônia Gomes diz assim, ó: Marilei, a prefeitura realçou em seus critérios, funcionários da Mogidonto tomaram vacina sem exceção de funcionários, apenas com uma cartinha. Minha filha é funcionária liberal, dentista, mas ela não tem estabelecimento fixo. E por que ela não pode tomar, já que está em contato direto com a boca dos pacientes? Sônia, essa é uma pergunta para a prefeitura de Mogi. Sônia, faz uma gentileza para mim, por favor. Manda para mim no 945452690 o nome da sua filha, né, direitinho a identificação dela, para a gente mandar essa pergunta para a Secretaria de Saúde, para o doutor Henrique Naufel, porque no final de semana teve drive-thru da saúde, dos profissionais da saúde há 60 anos ou mais no sábado. Ontem liberado para todos que têm aqui, que trabalham, que são trabalhadores de Mogi, e também para 90 anos mais, dos idosos, tá? Manda para mim, por favor, tá bom? E o dentista, né, o profissional, tem contato direto. É extremamente exposto ao vírus, né? A situação do dentista é muito séria, porque está exposto... Exatamente. E o risco é muito grande do profissional dentista contrair o Covid, né? Danilo Vieira Souza, grande abraço de Portugal também. Estamos com audiência em Portugal. A audiência está ótima em Portugal. Um beijo, querido. Ele está sempre com a gente, Danilo viu? Está sempre. Sempre. Mário Theo Magalhães, um beijo para o Theo da RTV. Beijo, bom trabalho, ótima semana. Um abração, Theo. Francisco de Paiva conosco. Rai Filho, cadê as vacinas para os motoboys da linha de frente? Rai, não temos vacina para motoboy agora, nem segurança pública. Vai entrar na terceira fila de idade, né? Aí vai para a idade, né? Pela idade. E vai demorar. Eu tenho dito isso. A gente, do meio do ano para lá, se tudo correr bem, se tudo der certo. Amém. Maria Ângela Pires, bom dia, Maria Ângela. José Rodrigues, Elisete Vavalo, bom dia. Carlão Serralheiro, mandar bom dia também. Tem vários internautas comentando aqui sobre a volta às aulas, aproveitar. Hoje tá bom, tem vereador, tem presidente da Câmara, tem prefeito na nossa live, a gente agradece a todos, viu? Indistintamente. Bonito, né? Paulo Sidney, lá do Jardim Miriam de Suzano, tá sempre comigo, acho que ele me ouve há uns... Acho que o tempo que eu tô na rádio ele me ouve aqui, pelo que eu lembre. Gostaria de saber qual a opinião do Romildo em relação ao governador João Dória em ter retirado o cartão bom de transporte do idoso. Olha, acho que o governador tem um grande acerto, que eu penso, do governador João Dória, que foi a questão da vacina.
Eu acho que ele acertou ali, lá no começo da pandemia, de mandar o Butantan fechar o acordo com a China, começar a produzir, enorme que ele levará. Mas o governador tem cometido vários erros, na minha opinião, né? A retirada do cartão, porque não o idoso usa o cartão não é para passear só, né? É para ir ao médico, fazer alguma atividade, fazer compra, ir ao banco. Compra, né? O idoso não tem internet online, não, geralmente, então, precisa receber o salário. Eu acho que o cartão tinha que vir junto com uma campanha de conscientização para o idoso, do tipo, use com cautela, use com cuidado. Então, retirar o cartão, eu sou contra. Também. Assim como eu sou contra o aumento de impostos que foi colocado para, por 18% na área da saúde, então você vai comprar remédios, equipamentos médicos, era 0 de ICMS, agora são 18%. Né? Então são erros que têm sido cometidos. Sim. Faço questão de dizer o acerto, certo? Acho que a política dele da vacina está correta desde o início, mas tem cometido erros como esse da retirada do cartão e de tributação na área da saúde, que vai prejudicar todo mundo. Vai ter um aumento aí dos remédios, de prótese, vai ter um aumento nos planos de saúde em função dessa tributação na área da saúde, que era 0 e passou a 18%. Mandar bom dia também para o Renato Borges, bom dia para você. Um beijo para a Carol, que está aqui conosco. A Carla Gianfrancesco, um beijo para você. Valdilene Tagino, Marilene, meu irmão, professor Valdernis, é diretor da escola Lucinda Bastos. Ele, junto com a sua equipe, deixaram a escola adequada para a volta às aulas. Mas tudo que se faça, o risco ainda é grande. Então, mas aí você vê, né? Tem diferença entre escola, de estrutura. Tem diferença de estrutura, né? De condições do próprio perfil da equipe. O próprio perfil da equipe. E da escola também, né? Às vezes a escola é muito antiga. Eu digo assim, fisicamente da escola, se ela tem condição de ventilação, se ela é mais moderna ou não. Tem diferença. E o próprio perfil da faixa etária dos professores. Você pode ter professores mais jovens, menos vulneráveis. Então, é uma situação muito particular de cada caso, que não dá para generalizar, né? Então acho que o caminho será a opção, a escolha de cada um, se quer liberar ou não, se tem condição de ir trabalhar ou não, e manter toda a estrutura à distância. Não tem como escapar disso, né? E quanto menor a criança, mais difícil de ficar distante. Sim. Não, sem contato. Sem contato. É muito difícil. E mais difícil também de funcionar a educação à distância. Exatamente. Né? Nilton Montemor, bom dia para você. Bom dia, Nilton. Querido. Bom dia para Lourdes Fernandes, conheço desde menino do tempo. Romildinho. Opa. Falou Romildinho, já ferrou, porque conhece ele há muitos anos. Muito. Porque conhece o Romildão. Exatamente. Né? Um beijo pro Romildão e para Lourdes Fernandes. O Romildinho eu conheço desde pequeno, do tempo que morava na Ponte Grande, e seu pai, Romildo Campelo, era vereador. É o pessoal da antiga. É o pessoal da antiga. Falou Romildinho, já era, viu, Lourdes? A gente já sabe a idade. Já sabe a idade. Passou dos 50. E o carinho que eu tenho por você. Linda, um beijo. José Carlos Nunes Júnior, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Doroti Carrião, um beijo especial para você. O Roberto Robson está perguntando, 64 anos, quando eu vou ser vacinado? Não sei. A pergunta não tem resposta ainda, 64 anos, tem? 64 eu não lembro. Não dá para saber. Eu vi ontem. Que depende dos lotes. Depende. E tem uma fake news rodando lá em Suzano, tá? Eu fiz o cadastro dos meus pais. Eu até postei nas minhas redes, viu, Romildo? Tem uma fake news com cuidado com notícias falsas, está circulando. Até postei nas minhas redes, nos meus stories. Tem uma notícia falsa circulando lá em Suzano, que eu deixei um destaque falando das datas, tá? O que está escrito aí? Oficial? Oficial, do governo do estado. Do governo do estado, vamos lá. Vamos lá. Tem uma previsão, tem o site do governo do estado. Previsão, certo? Tem um site chamado vacinajá.sp.gov.br. Esse é oficial. Tá? Então, a previsão do governo do estado é que quem tem 75 anos ou mais vacine de 8 de fevereiro a 1º de março. Começa 8, hein? Hoje, né? Quer dizer, de hoje até 1º de março. Todo mundo precisa fazer, o ideal é que faça o cadastro no vacinajá.sp.gov.br. vacinajá.sp.gov.br. Então, de 70 a 75 anos, de 75 anos ou mais, de hoje até 1º de março. De 70 a 74 anos, de 15 de fevereiro a 10 de março.
Tudo depende se tem vacina ou não no local, né? Essa é a previsão, do governo do estado. De 65 a 69, de 22 de fevereiro a 30 de março. E de 60 a 64 anos... Que é a dele... De 1º de abril a 30 de maio. Tá? É a previsão. Previsão. Tá bom? De 29 a 59 anos, de 1º de junho a 30 de junho. E depois, de 28 anos para baixo, de 1º de julho a 30 de julho. Essa é a previsão do governo. Sempre tem que confirmar no órgão oficial, tá bom? Vou passar para a Marilei aqui. Passa aqui, depois eu posto lá. Previsão, tá, gente? A Jaqueline Benevides mandou uma colocação muito interessante aqui. A grande dificuldade é das pessoas que contam com a escola como respaldo para trabalhar. Sim. A questão vai muito além, porém o despreparo da rede pública fica escancarada nesse período, especialmente vendo a estrutura que as escolas particulares estão sustentando de higienização que dificilmente chegará ao setor público. E muita gente, pai e mãe, depende da escola para trabalhar, sim. Sem dúvida. Não tem onde deixar os filhos. Sem dúvida. Isso é uma realidade, Jaqueline, você tem toda a razão. Jaqueline tem toda a razão. Toda a razão. E essa diferença da escola particular para a escola pública, a distância está gritante, essa muito. Infraestrutura, né? Tá realmente se mostrando quão distante está uma da outra, como a estrutura da escola particular está muito mais equipada do que está a pública. Infelizmente. E esse papel da escola como o cuidar da criança enquanto os pais trabalham é fundamental, né? Faz parte do papel a ser cumprido aí que as pessoas precisam, seja na creche ou seja na escola regular. O que dificulta toda a infraestrutura, né? Porque se você tem todo esse ciclo aí de cuidar da criança, da estrutura, e que a gente a única solução é esse calendário de vacinação para a gente conseguir voltar ao normal, voltar a uma vida... E que a gente consiga realmente, que seja a previsão correta mesmo, tá? Mandar bom dia para o Nelson Igarashi conosco aqui, aproveitar para pedir para o Romildo deixar uma mensagem especial para começarmos a semana. Agradecer mais uma semana de desafios aí, né, para todos, que nós continuemos aí trabalhando muito, com toda a segurança. Esses desafios da volta à escola, volta às aulas, como a gente falou hoje um pouco da questão do turismo e da qualificação profissional, e desejar a todo mundo aí uma semana se cuidando, com saúde, e que a gente possa superar juntos os desafios desse coronavírus e dos nossos tempos aí. São muitos desafios, a gente espera que realmente a vacina chegue, né, nesses momentos aí em que já estamos aí com a agenda pré-estabelecida, mas tudo isso depende realmente da distribuição, né, desse insumo que eles falam da IFA, né, que a gente aprendeu mais um nome agora. Da IFA e da própria capacidade do Butantan de produzir essa Não só o Butantan, né, mas tem vários, né. Porque a Fiocruz, o governo federal, vai investir numa nova fábrica, mas só fica pronto daqui a 4 anos. Então, ela será importantíssima para os próximos problemas, mas não para esse. Verdade. Né? Então, quem vai resolver agora, quem está mais perto de resolver é o próprio Butantan, verdade. Que está com a fábrica quase nova, quase pronta, e a sua capacidade de produzir vacina aqui no Brasil. Né? Verdade. A Marinete chegou por aqui no Facebook e o Marcelo Boto também está aqui conosco. Bom dia, Marcelo Boto. Bom dia, sem previsão de volta ao trabalho, estou tentando trabalhar, mas esses empregos que a prefeitura abre, tudo mentira, está muito difícil. Essa situação, mais de 1 ano parado, já não sei mais por que fazer, né, o que fazer. Muita politicagem em cima de uma situação de transporte público lotado. Marcelo Boto, e eu estava falando dos transportadores esses dias, que eles ficaram 1 ano também sem trabalhar, agora que vão começar aos poucos a voltar ao trabalho. Que é outro problema também. É outro problema. Outro problema. Ana Lúcia e Sérgio Cordeiro de Souza também conosco. Mandar um bom dia especial para o José Souza Santos e para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada. Ótima semana para você, Romildo. Você também, Marilei, para todos os nossos ouvintes. Bom dia para vocês. Metrópole.